Pense que nesse tempo histórico, o escravizado entrava pelaquela porta, ele não podia trazer absolutamente nada de lembrança da sua terra. Ele trazia um anel, um brinco, um colar ou uma tornozeleira. Quando ele chegava aqui, ele enterra essa lembrança da sua terra. Conta a história que também na época que o mercado foi construído, um desses escravos africanos morreu na reforma, ele morreu trabalhando aqui dentro. Então, como justamente não tinha como voltar para a África, né, levar o corpo, enfim, onde é que iam enterrar? Não tinha família, não tinha nada, vamos enterrar no mercado público. Então, eles enterraram no centro do mercado, né? E ele ficou considerado um santo, né? Um bará, que chamam o bará, que o bará é o orixá que abre os caminhos. Então ele ficou sendo considerado um bará, que seria o que abriria os caminhos do mercado público para trazer a clientela, né? Uns dizem que ele foi um príncipe. Daí ele pegou e ajudou a fazer o mercado público, todos os 144, sei lá, mais ou menos isso aí. E aí ele trabalhou no mercado público, fazendo o mercado público. Outros dizem que ele pegou e veio da África, trabalhou em si aqui dentro e pegou e plantou, digamos, ele botou no meio do mercado público uma pedra de Ocutá, que ele trouxe da África e plantou ela no meio. E outros dizem que ele foi enterrado no meio do mercado público de em pé, entendeu? Por isso que tem toda essa influência aí, né? E tanto quando foi restaurado de novo o mercado público, teve toda aquela edição, que meu pai foi o mestre-geral dessa obra, e aí tanto que foi para fazer a parte dos encanação, que no meio do mercado público ia ser uma fossa de que ia correr a água, coisa e tal. Foi efetuado 3 ou 4 máquinas e não conseguiu cavar, ou seja, queimou as máquinas no meio do mercado público. Aí começou a reunir vários batuqueiros e coisa e tal ali. E aí não conseguiram, tanto que foi modificada a instalação no meio do mercado público. Porque era para ser cavado, mas não conseguiam cavar. Quando foi feito o projeto de restauração, teve uma equipe técnica que foi trabalhando aqui dentro do mercado, começou então a perceber esse movimento, não só pela percepção, mas também por reivindicações. Existia um medo muito grande que na restauração do mercado se mexesse no centro do mercado, na estrutura. Então, esse movimento, assim, essa tradição que era praticamente desconhecida, ganhou uma visibilidade muito grande na cidade de Porto Alegre. O que aconteceu com isso é que veio uma série de estudiosos, principalmente das universidades, na área de antropologia, de história, para tentar entender o fenômeno, e também para o grupo de sacerdotes, ele também foi muito importante, que isso obrigou este grupo, que começou a se tornar visível, a realmente se preocupar em construir uma narrativa, uma explicação da questão do bará do mercado. No mercado antigo, 3 floras eram nesse corredor. Né? Nós nunca saímos do lugar, a Banca Bandeira também tem isso, que eu não te falei antes, ela não pode sair do lugar, tá? Ela foi construída aqui, aqui ela teve que ficar, então na reforma, as 2 floras tiveram que sair, a bandeira teve que permanecer no lugar dela. Então, quando foi feita o projeto, a FOBRAS, a Afroconesul, que são entidades religiosas no Rio Grande do Sul, participaram do projeto. Então, o que eles pediram? Em homenagem a esse bará, que ficasse uma flora em cada corredor, no momento que formasse uma cruz, com o baralho no meio, né? E que todas as floras ficassem à esquerda de quem entra ou à direita de quem sai. Isso aí foi uma exigência deles. Sendo que hoje qualquer pessoa que adquirir uma loja aqui dentro não pode mais abrir flora, porque tem que ser só essas 4. Ou alguém que vier comprar a loja não pode mudar o ramo, tem que continuar flora justamente em homenagem ao bará.
Mas a questão toda é muito simbólica, porque mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, já é água, não tem como, né? Porque onde é o mercado público foi aterrado, aqui era o Guaíba, né? Aqui era o Guaíba, então em 1864 fez o aterramento, então 1 metro e pouco tem água aqui, né? Não tem como, né? Mas uma das sacerdotes que acompanhava a obra, né, no período, né, da escavação arqueológica, não, para a questão mística não tem problema nenhum. Ela diz que o barato se mostra quando ele quer e para quem ele quer. Então realmente não estava interessado em se achar a pedra ou não achar, né? O importante era o mistério. Vocês se lembrem que nesse tempo histórico, o escravizado trabalha 16 horas por dia e vai comer somente uma vez. O que significa enterrar esse orixá aqui no meio? Se vocês olharem para as 4 bancas, tem o quê? Comida, muita comida. Então, esse orixá representa a fartura. A fé. Barisana bol sobo tumaleba de maraya botu masana boleba yetule barisana bol sobo tumaleba de maraya botu masana boleba yetule baraya botu masakere kewe ole baraya botu masakere kewe e kom miajo masakere kewe ole baraya botu masakere kewe e kom miajo